deve ter ouvido o ministro Luiz Roberto Barroso do STF dizer que eleição não se vence, se toma. Não se vence, toma. Todos nós sabíamos que isso não se tratou de uma brincadeira. Era uma confissão. Mas passamos muito tempo olhando para o lado errado, preocupado com as urnas eletrônicas, imaginando que seria por aí que eles iriam tomar as eleições. Mas não. O processo de tomada das eleições tem sido um longo caminho que se iniciou ainda no começo do governo de Jair Messias Bolsonaro. Sabendo que o domínio da narrativa nas redes sociais foi o caminho para a vitória do presidente, logo em março de 2019, a oposição começou a pôr em prática o seu plano para tomar as eleições. Cada um tinha o seu papel. A mídia se encarregou de destruir a reputação do presidente sem dar espaço ao direito de resposta. O Congresso faria ofensiva política travando o governo Bolsonaro e também por meio de CPIs ridículas, como a CPI das fake news e a CPI da Covid-19. O Congresso também trataria de criar pautas-bomba, como fez com o orçamento secreto, que depois foi imputado a Jair Messias Bolsonaro para dizer que ele também era corrupto. Os institutos de pesquisa também tinham o seu papel. Próximas eleições dariam ao candidato da oposição a vantagem necessária para que ele pudesse atrair o voto útil. Mas o papel principal nesse esquema de tomada das eleições foi dedicado ao Poder Judiciário. E o primeiro passo para a tomada das eleições foi dado logo no início do governo Bolsonaro. Em março de 2019, iniciou-se o ataque jurídico aos conservadores por meio do inquérito das fake news. Esse procedimento totalmente fora da lei tinha o único intuito de perseguir e calar a voz dos apoiadores do presidente, tanto na mídia como nas redes sociais. O inquérito das fake news foi seguido por diversos outros inquéritos, todos exclusivamente contra os conservadores. Mas a atuação do braço jurídico da oposição não parou por aí. Mais recentemente, foi a vez de o TSE entrar com tudo no jogo político. E juntos, TSE e STF tiraram contas de bolsonaristas nas redes sociais do ar, bloquearam blogs e sites bolsonaristas, censuraram mídias bolsonaristas, desmonetizaram influenciadores bolsonaristas, prenderam e exilaram jornalistas bolsonaristas, prenderam deputado e apoiadores de Bolsonaro, decretaram busca e apreensão em imóveis de bolsonaristas, fizeram uma verdadeira caça aos conservadores. E do outro lado, nenhuma medida foi tomada para impedir mentiras e difamações contra Bolsonaro. Com essas inúmeras ações e omissões, o braço jurídico do processo de tomada de poder permitiu que maculassem a reputação do presidente e reduziu o alcance da rede bolsonarista, fazendo com que o discurso pró-Bolsonaro fosse quase eliminado, o que impactou profundamente o processo eleitoral brasileiro. Mas muito além de exterminar o discurso bolsonarista, era necessário também criar um candidato capaz de dar legitimidade ao processo de tomada das eleições. O candidato já estava ali. Era só tirá-lo da cadeia, anular os seus processos e depois disso dar um banho em sua imagem. O senhor não deve nada à justiça. Pronto. O anti-bolsonarista estava criado. Porém, ainda havia algo a ser feito pelo Poder Judiciário. Era necessário proteger a reputação do candidato anti-bolsonarista. Para isso, o TSE deferiu mais de 40 pedidos da oposição para tirar do ar a verdade que mostrava o caráter do ex-presidiário. Mas os opositores que criaram mentiras contra Bolsonaro, como Janones e Gleisi Hoffmann, permaneceram e permanecem com as suas contas sociais intocáveis, podendo destilar o seu ódio e acusações livremente contra o presidente. Com todas essas medidas, foi criado o ambiente perfeito para a tomada das eleições. Só tem uma barreira para que essas eleições não sejam tomadas do povo. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, os filisteus lançaram um desafio ao povo de Israel. Se algum israelita aceitasse lutar e vencesse o gigante filisteu Golias, os filisteus passariam a ser submissos a Israel. Mas se Golias vencesse o combate, os israelitas seriam servos dos filisteus. O pequeno e jovem Davi aceitou o combate e, mesmo ridicularizado por Eliabe, seu irmão mais velho, e desacreditado pelo rei Saul, venceu Golias. O que estamos próximos a ver no dia 30 de outubro é bem semelhante a isso. Desacreditado por uns
e ridicularizado por outros, o Davi da modernidade, o presidente Jair Messias Bolsonaro, mesmo com suas poucas armas, irá lutar contra o gigante Golias e irá vencer a batalha. Bolsonaro provará para todos que supremo é o povo e não deixará as eleições serem tomadas de nós. Uai, seu app de vídeos curtos.